Francisca, tenho 29 anos. Meu falecido pai era de Cabo Delgado. Então, Cabo Delgado tem muitas tribos, né? Mas uma delas é Povo Maconde. É Moeda, Macomia, ainda tem uma localidade que se chama Maconde. Então, ele falava era da tribo Maconde. Então, minha mãe era é de Tanzânia, mudou de nacionalidade, chegou aqui muito cedo, no tempo colonial. Então, meu avô lhe trocou de nacionalidade para também Cabo Delgado, então, povo Macondo. Então, eles vieram aqui muito cedo, porque minha mãe é a última filha de 10 filhos do meu avô. Então, só que a mãe dela faleceu depois que ela, quando ela tinha 10 anos. Então, minha mãe cresceu com as irmãs. Então, e nós nascemos aqui. Não, Como é que você conheceu Jesus Cristo? Jesus Cristo tem uma história muito engraçada e também que eu considero algo muito incrível, né? Porque eu vivia só com minha mãe. Então, quando minha mãe ficou grávida, porque nós somos 3 irmãos de pais diferentes. Então, quando minha mãe ficou grávida, meu pai não sei o que aconteceu, ele disse, essa barriga não é minha. E ele tinha um irmão que trabalhava no registro civil. Então, a minha mãe disse, tá bom, você vai assinar um documento a negar, mesmo que essa criança cresça, você nunca mais terá acesso. Então, ele foi ao registro, assinou, essa grávida não é minha. O irmão lhe disse, você vai se arrepender um dia. Eu disse, não, ele assinou. Então, eu nasci e vivi com minha mãe. Desde criança, muito cedo. Só que minha irmã mais velha, vivia com minha tia, irmã da minha mãe. E eu morava com minha mãe. E minha mãe trabalhava numa barraca de bebidas. E nessa barraca, ela não tinha muito tempo de ficar em casa, porque tinha que procurar comida para trazer em casa. Então, eu era muito criança, então eu ficava muito tempo sozinha, uma das crianças sozinha, então eu andava de casa em casa, porque não podia também ficar em casa sozinha, porque minha mãe ficava muito tempo fora. Então, eu convivia com muitas pessoas, muitas crianças, e as crianças sempre riam, tinham pais, eu não tinha pai, e aquilo me incomodava muito. E eu achava que o mundo era muito injusto. Então, por que nós somos diferentes, né? Porque quando nós brincávamos, as crianças diziam, pai, pai, então eu ficava assim a reparar, por que eu sou diferente? Então, eu fui ficando assim, e no meu bairro, na zona militar, lá embaixo daqui, uma zona chamada militar, tem academia militar. Então, tinham algumas pessoas que eram da igreja de Cristo do sétimo dia, adventista do sétimo dia. E eles discutiam com uns homens que sempre estavam bêbados, né? Então, porque esses bêbados conheciam sobre a Bíblia, mas não criam no sábado. E os adventistas sempre discutiam com eles, porque o dia santo é sábado, os bêbados, não, é domingo. E eu, como era criança que sempre estava a todos os lados, eu ouvi falar, eles começaram a falar de Deus. Porque Deus ele é bom. E eu tinha uma amiga que a mãe dele era uma drogada, mas ela me contava histórias bíblicas, mesmo ela não vivendo aquilo, mas ela conhecia e nos ensinava. Eu sempre estava em casa dele. Ela falava sobre Deus, que Deus é um pai amoroso, e aquilo me criou uma grande revolta. Eu disse, mas como é que existe um Deus amoroso? Se eu estou a sofrer tanto, como é que existe alguém assim? Então eu comecei a caçar Deus. Eu disse, então eu vou procurar esse Deus, porque no meu perceber, eu queria colocar Deus na mesa do tribunal. Porque eu queria lhe julgar como é que eu estou a ouvir histórias que o Senhor é bom. Ela contava a história de Eliseu, os 12 espias. Ela contava muitas histórias da tribo de Israel, que Deus fez muita coisa. Então, que Deus ele ama. E eu começava a dizer, esse amor eu nunca senti. Como é que você diz que Deus amou o mundo, e esse mundo inclui a mim, todos, né? Então eu comecei a caçar Deus. Eu disse, não, eu vou procurar esse Deus onde está. E eu vou lhe perguntar por que se eu que ele tem filhos preferidos. Então eu fui a uma igreja católica, uma amiga minha disse, vamos à igreja, eu disse, vamos. Quando eu cheguei à igreja católica, essa igreja até minha mãe já frequentou lá, porque ela é católica, não praticante, mas ela frequentou um pouco lá. Então, quando eu cheguei na igreja católica, eu ainda era muito nova e não entendia nada. Só que naquela igreja tinha um Cristo pendurado em cima de pau preto. Eu via pessoas a rezar, a repetir a Ave Maria, e eu não entendia nada, porque era muito melhor. Mas quando eu olhei para aquela cruz, uma voz saiu e disse, se você está a procurar, eu não estou aqui. Então, eu desde aquele dia nunca mais voltei àquela igreja. Então, tinha uma nossa irmã Catarina,
Quando eu volto, encontrei algumas amigas, Lepé, que também que crescemos juntos. Então eu perguntei, vocês estão aqui de onde? Estamos ali da Igreja Batista. Então fomos com ela Catarina, muitas crianças. Eu disse, então no próximo domingo eu vou convosco. Porque naquela igreja onde eu fui, uma voz me disse, eu estou a procurar, ele não está aqui. Então eu comecei a frequentar na Igreja Batista muito cedo. Fui ali e comecei a ouvir as pessoas também, não entendia, era muito jovem, muito nova. Via as orações, não entendia nada por nada. Até que em 2006, a mãe veio. Então, quando a mãe vem a Moçambique, então eu andava muito com ela, eu me seguia, então ia à casa dela, ela me dava muitos livros. Então eu pegava aqueles livros, nem sabia ler, só que na minha casa tinha uma Bíblia, Novo Testamento. Eu falei, se eu soubesse ler esse livro, eu ia ler essas coisas que estavam aqui. Não passou muito tempo, eu comecei a ler. Então comecei a ler Salmos, João, então comecei a aprender muito sobre a Bíblia, até que com a mãe Cleia, ela sempre me mostrava o amor, por quê? Porque em casa, eu não vivia com minha mãe, não sentíamos o amor. Então, sem pai, sem uma mãe que te dá atenção e amor, então, para nós o amor era algo que não era uma linguagem familiar. Então, mãe Cleia, quando nos amava, e na salinha, eu era uma pessoa muito rebelde. Porque ela, quando nos dava o amor, a tendência minha era de rejeitar, porque não era a linguagem que eu estava habituada. Eu estava habituada a merecer o que eu recebo. Porque desde criança eu trabalhava para conseguir alguma coisa. Então eu precisava merecer. Então quando era de graça, a tendência era eu de rejeitar. Então a forma eu tinha que me defender. Então eu tirava em disciplina para ela me odiar ou me rejeitar. Mas não, ela mesmo insistia, comprava brinquedos para mim. Eu ia para a escola, via crianças com brinquedos, brincavam. Eu reparava aquele brinquedo, assim, gostei desse brinquedo, mas Clay, do nada, comprava o mesmo brinquedo, sem ela saber, e me dava. Então eu comecei a entender ali o amor de Deus, né? Que ele cuidava de mim nos mínimos detalhes. Então eu já fui para procurar Deus, eu carregava areia, porque eu tinha que trabalhar, então ia nas casas, fazia dos trabalhos, então por cozinha não entendo bem, mas limpeza, eu entendo porque eu fazia nas casas das pessoas, limpava, organizava, ia ao mercado, eles me pagavam, então eu conseguia o dinheiro, carregávamos areia para vender. Então uma vez eu carreguei areia, só que o lugar onde eu deixei era um lugar que passava água. E estava chovendo muito naquela noite. Eu fui orar, eu disse, Deus, se você existe, aquela areia que eu deixei ali, estou a pedir que a água não leve. E eu orei, dia seguinte eu corri muito cedo, fui ver minha areia. E realmente ele passava muita água, mas minha areia ficou intacta. Glória a Deus. Eu não disse nada. Então, mas mesmo assim eu continuava a dar aqueles textos, né? Mas se Deus mesmo existe, como e tal. Até que eu fui me conhecendo pouco a pouco, que uma vez que nós fomos aqui na cena da mesa, com o Mike, e se eu me visitar alguém, então era eu, Lourdes e Marossa Irmã de Guerra, que crescemos juntos. Então chegamos ali, um dia Mike perguntou, o que vocês querem ser na vida? Então todo mundo falou, quando chegou minha vez, eu não tinha esperança, eu tinha olhando para as circunstâncias, porque o que eu via? Irmãs da minha mãe foram muito mais com minha mãe, por isso que ela não crê no Evangelho. Por isso que ela diz que o crente é a pior pessoa que existe. Porque minhas tias são da Assembleia de Deus, mas foram as piores na vida dela. Então ela não crê no Evangelho, porque diz que quem crê em Deus é a pior pessoa, porque são más. Então, elas também, minhas tias, nos rejeitavam muito. Então, ela não convia com família, não convia com nada. Então, quando as palavras que eu recebia sempre eram negativas, então aquilo ficava na minha mente. Então, quando chegou lá, ele perguntou o que você quer ser quando crescer, eu lhe disse, eu como se tivesse uma venda nos meus olhos. O que eu vi era só aquilo na minha realidade. Eu disse, quando crescer, eu sei no céu de você, porque eu não tenho ninguém que vai me ajudar. Eu não tenho pai, minha mãe não tem condições, não tenho tios. Então, para mim, eu só estou a mercê da sorte. Então, só que naquele momento, quando eu falei, e eu falei daquilo do fundo do meu coração, sem esperança e sem nada. Então, foi quando, ali tem uma montanha, que nós íamos depois orar, não sei o que tal, ali Deus bradou mesmo com alta voz. Então,
prestei atenção naquela montanha, ele disse, olha, eu estou aqui, eu sou Deus que muda histórias. Eu sou Deus que faz tudo novo de novo. Você não precisa depender de uma pessoa para mudar a tua sorte. Eu posso mudar a minha sorte. Então foi como uma curada. Para ali eu então olhei e disse, não, eu ouvi aquilo. E eu nunca esqueço, porque desde aquele dia, então, quando eu fui conhecendo a Cristo, então eu comecei a entender o amor de Deus, Pai, né? Então agora eu posso, não tive um pai assim físico, mas eu tenho Jeová que eu Ada Pai, né? Glória a Deus. Pai. E me deu aquele miúda que foi como uma mãe para mim. Então, que me assistiu, me ensinou. Então, conheci Cristo dessa maneira, de uma forma que eu falo que eu lhe procurei, mas na verdade ele que estava me atraindo para ele. Não era algo que ele cuida das pessoas. Então, foi uma forma que eu comecei a ver dessa maneira, né? Me procurando para me julgar, mas era ele que me chamava para transformar a minha vida. Então, momentos difíceis, passei muitos momentos difíceis, porque minha mãe não crê no Evangelho. E se eu não tivesse em 2009, nós temos que chamar ritos de iniciação, uma tradição nossa que as mulheres vão. E aquelas senhoras, eu olhando assim, é como se elas fossem macumbeiras, né? O que elas fazem. Mas foi naquela época que eu me converti. Então, quando eu fui lá, foram muitas lutas. E se eu não tivesse, se Deus não tivesse me salvado naquele dia, talvez eu também estaria a servir espíritos. Mas graças a Deus, estou aqui. Então, agradeço muito ao Senhor. Então, Francisca, a gente já está muito abençoado com o seu testemunho. E a igreja tem a alegria de ter você como nossa parceira. Você pode falar um pouco para a igreja como é que é o seu trabalho? Sim, e segundas-feiras é no dia de folga, só faço capelania hospitalar. Então, nas estadia, 16 horas é uma visita no hospital. Então, aqueles doentes que não têm visita, nós visitamos. E terça-feira eu vou ao centro de saúde, uma expansão, tem brinquedoteca lá. Então, nós fazemos o trabalho que se faz na brinquedoteca do Hospital Central, mas lá eu e a Denise. Na quartas-feiras, uma quarta sim, uma quarta não, vou à Casa Nutri primeiro. Fazemos o atendimento, depois vou ao Hospital Central na Brinquedoteca até às 16 horas. Depois vou ao culto na igreja. Quinta-feira também vou à Brinquedoteca. Nós temos na trabalho de manhã até às 16. E na sexta-feira vou na tradução da Bíblia, na Jocum, com a visão integrada. Para a igreja, que está lá em 1 de Coríntios 15, 58, que diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o trabalho que a igreja, que o pastor e a igreja têm feito, não é vão. Pela ajuda que os irmãos têm feito, tem possibilitado de se o evangelho se expandir para vários sítios. Tem várias crianças e vários pais aqui que ouvem o evangelho através desse ministério. Na Casa Nutri tem muçulmanos e tem a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Então, vocês estão a cumprir o ID do Senhor de várias formas. Então, esse trabalho não tem sido vão. Tem vidas que têm sido transformadas. Hoje, a mãe do Machel já se converteu, já vai à igreja, mandou uma mensagem. Então, é o fruto daquilo que Deus tem feito por intermédio desse ministério. Então, o trabalho de vocês não tem sido vão. Que os irmãos permaneçam firmes e que Deus, que é o galardoador, possa retribuí-los pelo bem que tem feito a nós e a associação. Muito obrigado. No Shukuru, a Santa Sana.